Queridos amigos, sejam muito bem-vindos a mais um Café com Maíse. Eu, Anderson Carlos, estou aqui ao lado dela, Maíse Braga. Maíse, seja bem-vinda. Muito obrigada. Vocês nos ajudam a construir esse programa, mandando as suas perguntas, suas sugestões, suas dúvidas para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, café@maisebraga.com.br. Continuem mandando, continuem participando, independente da hora que vocês estão assistindo esse café. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, porque isso ajuda, né, Maíse, o conteúdo a ser entregue a muito mais pessoas pelo YouTube, porque o algoritmo entende que esse conteúdo é relevante. Então a gente conta sempre com a ajuda de vocês. E Maíse, o tema do programa de hoje é família. Sim. A palavra está contigo. Olha, você vive várias experiências em família, nem todas felizes. Os amigos espirituais sempre nos recordam que família geralmente são aqueles que nós evitamos por muito tempo e de repente temos que trazer para muito perto de nós. Mas nós temos que estar preparados para isso. Nem sempre estamos. Às vezes as circunstâncias nos obrigam, no mundo espiritual, a ter, numa próxima existência ou na existência atual, pessoas que foram nossos adversários, que não nos entenderam ou que nós não entendemos e chamamos, quando chegamos à Terra, pelo nome doce de pai, de mãe, de irmão, de marido, de mulher. E de cara, geralmente me perguntam, e quem casa mais de uma vez? Sem problema. Nunca somos impedidos de refazer nosso destino, de refazer aquilo que não deu certo, mas permanece a responsabilidade com os filhos. Porque os filhos serão sempre almas que vieram do espaço para progredir nos nossos braços. Então nós podemos ter uma série de relacionamentos afetivos, se o desejarmos, mas sempre com a noção de que não se promete aquilo que não se pode cumprir. E quando você forma uma família, você está prometendo sim que você vai levá-la em frente, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades. Dizer que você se afiniza com todo mundo da sua família, mentira. Dizer que você, quando tem mais de um filho, não tem mais afinidade com A, B ou C do que com E, F, mentira. Porque, até por ligações do passado, nós temos ligações maiores ou não. Com determinado filho, basta um pensamento e o filho pensa igual. Outro já é impermeável aos nossos bons conselhos. Tudo vai depender das nossas escolhas. Não só no mundo espiritual, mas também na Terra. Porque nós encontramos essas pessoas, podemos até chamá-las para caminhar conosco ou podemos optar por não. Há muita gente que vive bem sozinha, há muita gente para quem ter filho não é uma escolha, e olha com isso muita gente que não devia ter filho, e tem, porque há uma exigência da sociedade, principalmente para a mulher. Como que você não teve filho? Gente, a minha filha tem 41 anos. Até hoje tem gente que me pergunta, por que você só teve uma filha? Pera lá, né? Eu acho isso o fim, um absurdo. Você perguntar ao outro por que ele fez essa ou aquela escolha. Muitas vezes somos até indelicados, porque a pessoa não teve filho, por exemplo, porque não podia. E nós na insistência de que só existe felicidade quando se tem filho. Só existe alegria quando você se casa. Sinceramente, em 2025, não é mais possível acreditar nisso. Mais uma vez formada a família. Então, surge a nossa responsabilidade até onde nós conseguirmos, com harmonia, muitas vezes relativa, levar a família em frente. Exato. Mas temos uma pergunta aqui, é a seguinte. Minha mãe é uma pessoa tóxica, negativa, só fala em dinheiro e doença, e minha infância e adolescência foram muito traumáticas, vi cenas horríveis. Ela é agressiva e bipolar, só vive do passado e reclama de tudo. A instabilidade emocional é diária, me afastei definitivamente dela. Eu pedi para a espiritualidade, para Jesus, que eu não gostaria de reencarnar próximo a ela numa próxima vida. Será possível esse pedido ser atendido? Estou errada em querer estar distante dela? Ela me faz muito mal. Agradeço a resposta. Olha,
Se eu fosse mais espírita do que sou, eu diria que você está errada. Mas há pessoas para quem ter sido mãe e filha numa vida já foi suficiente. Se ela não muda, e pela idade vai ficar cada vez mais difícil mudar. Você, claro, não vai fingir que ela não existe, mas vai manter um distanciamento saudável de quem já viveu e tem as marcas das grandes lutas que você enfrentou, porque da mãe a gente espera o melhor. Da mãe a gente espera proteção, espera equilíbrio, espera satisfação. Quando, ao contrário, isso não acontece, fica muito marcado na gente. O que eu conheço de pessoas que até hoje travam uma luta interna porque tiveram ou têm uma mãe para quem nada está bom, para quem a filha ou o filho não tem nenhuma qualidade, muito pelo contrário. Então, são pessoas que vivenciaram tão próximo e de forma tão profunda alguém que deveria apoiá-las e que simplesmente fez o contrário. É muito difícil. Você escutar de uma mãe, nada vai dar certo para você. Fica quieta. Isso é complicadíssimo, porque a mãe tem que elevar aqueles que vieram como filhos a um patamar mais alto, de satisfação, de beleza, de coisas boas que vão acontecer. Nem toda mãe pode, nem toda mãe consegue. Uma coisa é o nosso perdão e até a nossa compreensão. Outra coisa é lutar para não sermos iguais, para não repetirmos coisas que ouvimos dessas mães tóxicas, como você diz, para filhos nossos ou para tutelados. Isso é importantíssimo. Você tem que se virar do avesso, mas se você puder, você consegue. Terapia, importantíssima. Até para que haja esse distanciamento. Antes de ser minha mãe, ela é uma pessoa que não se resolveu. E é claro, nos dias de hoje a gente pensa tudo isso. Mas antigamente, as mães simplesmente eram mães, com todos os problemas, com todas as deficiências, sem se questionar. Elas estavam sempre certas, os filhos estavam sempre errados. Isso gerou muita incompreensão. Então, ao passar do tempo, com a evolução da própria humanidade, uma pessoa só formará uma família se ela tiver condições psíquicas, emocionais para isso. É como se um dia houvesse uma grande escola de pai, de mãe, de irmão, porque deveria haver, para que as pessoas que perceberem que não têm condição, não têm ferramentas para ser minimamente um bom pai, uma boa mãe, um bom companheiro, simplesmente não se aventurem em ser. Então, minha amiga, cabe a você ser diferente da mãe que você teve. Com certeza você vai poder escolher, sim, no mundo espiritual um dia, que a sua tarefa com ela está quase terminada e que vocês podem até se encontrar, mas como uma vizinha do andar de baixo, né? Eu digo sempre que eu conheço pessoas que eu não vou querer ter nem como síndico do prédio onde um dia eu vou morar. Porque já bastou aquele momento, aquele recorte. O aprendizado ficou. A gente desculpa, mas perdoar é um negócio tão sério que a gente não pode nem falar de perdão ainda no nosso processo de evolução. E siga a sua vida o mais feliz que você puder. Não permita, seja mãe, pai, seja quem for, que essa pessoa lhe tire a capacidade de alegria, de ser melhor, de fazer o melhor da sua vida. Porque essa é a grande covardia. Esse é o grande mal que a pessoa pode nos fazer. Maíse, no Livro dos Espíritos, ainda na parte da introdução, diz que a alma encarnada sempre evolui ou fica na mesma. Mas muita gente nunca evolui. Um caso, pai que joga a própria filha pela janela do apartamento abaixo para simular um acidente e assim matá-la. Fico pensando, como não há regressão em uma atitude dessas? Meu esposo diz, só não sou espírita porque não acredito que não há regressão. Me explica, por favor. Tem coisas que a gente quase deixa de ser espírita.
porque espiritualidade é uma coisa muito séria. E há quem não passe nem perto disso. A pessoa simplesmente acha que não vai ser julgada por nada, que ela nunca vai ver a consequência do que ela faz. Daí esses grandes crimes, essas loucuras. Eu costumo dizer que nunca, como nos tempos de hoje, tantos inimigos se encontraram na Terra e tantos inimigos não se perdoaram. Porque essas grandes tragédias, esses crimes pavorosos, só podem ter uma explicação. Adversários de ontem estão se encontrando, não conseguem se desculpar. Então, a violência acontece. Mas é claro, tudo isso é falta de Deus, como dizem os nossos irmãos evangélicos, e da nossa própria consciência. Nós precisamos, sim, não ser espíritas, mas ter uma espiritualidade que vamos buscar para socorrer o nosso próprio coração. Não duvidemos, precisamos. Então, essas coisas terríveis que um faz ao outro e que nós não conseguimos compreender, na verdade, assinalam de culpa, consciente ou inconsciente, a alma que praticou. E até que ela reencontre a sua vítima, permanece o desequilíbrio. O desequilíbrio profundo, que muitas vezes só se extingue no meio familiar, quando aquelas pessoas se encontram novamente e formam uma família. Há gestos, atitudes, palavras violentas que matam igualmente. Como se você tirasse a vida física da pessoa. Mas nós costumamos minimizar. Eu não falei o que eu queria. No fundo eu não estava bem. Você me desculpe, naquela hora eu não sabia o que eu estava falando ou fazendo. Mas as marcas permanecem. E felizes de nós se as pessoas nos perdoam. Porque se não nos perdoarem, permanecem como nossos adversários. E não é fora da matéria, nada disso. É a pessoa se lembrar de nós com raiva, com sentimentos destrutivos. Onde nós estivermos, ainda que nunca mais nos tenhamos encontrado, vamos sentir a energia, vamos sentir a vibração. Por isso, Jesus sabia tanto disso que disse: reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque quando nos separamos, quanto tempo vai levar para nos encontrarmos de novo? Então, é preciso cuidado. Façamos sempre o nosso melhor, porque do nosso melhor virá o nosso equilíbrio. Para tudo. Para a nossa mente, para o nosso coração, para a nossa própria saúde física. Lutando, tentando fazer o bem. Já passamos por tanta coisa. Imagine se não fizermos. Então, diga a seu marido que não desista. Não de ser espírita ou ter outra religião, mas de continuar acreditando que o melhor que ele fizer sempre vai voltar para ele. Querida Maíse, tenho muita gratidão ao quanto tu me agregas a cada palestra sua que ouço. Imagine. Estou no caminho de tentar melhorar e evoluir, caminho esse que me apresenta várias provas, das quais uma delas agora é um atrito que enfrento com minha mãe e minha irmã. Isso me abala muito, pois o amor que tenho pelas duas é imenso. Tenho o sentimento de que desde pequena sou mãe da minha mãe por várias responsabilidades que assumi devido aos problemas dela com alcoolismo no passado. Sou a filha mais velha, mas acredito que tenho que quebrar esse ciclo e entender esse nosso resgate. Como posso amenizar essa angústia que sinto de estar tendo os nossos corações tão distantes? Meu Deus, só não desistindo. Não desistindo de você mesma, dela, entendendo que ela foi e é a mãe que ela pode, sabe ser, não é? Eu há pouco dizia, vivemos outros tempos em que questionamos, vamos para o psiquiatra, vamos para o psicólogo, vamos para o amigo equilibrado que pode nos ajudar. Antigamente não era assim. Então, eu estou com 67 anos, da minha geração para as mais novas, sim, se questionou. Por que eu fui criado dessa maneira? Por que eu assumi responsabilidades emocionais de ser mãe da minha mãe quando eu era filha, quando eu precisei tanto ser filha e não fui? Então, tudo isso são perdões que você com certeza vai saber fazer. No fundo, nós sabemos o que temos que fazer. Difícil é conseguir. Porque é claro que existe a mágoa, existe olhar para aquela que deveria ter sido a nossa protetora e não foi. Mas de nossa parte,
se temos filho, ou se temos um tutelado, ou se temos alguém que é responsabilidade nossa, façamos o melhor. Aquilo que nós não recebemos e precisávamos tanto, vamos ter a capacidade de doar. Vamos nos suplantar, nos vencer e sermos o melhor que pudermos. E não adianta, há almas que são mesmo infantis, porque é conveniente para elas. Eu não consigo. Eu estou aqui nesse cantinho, ninguém me tira, porque eu quero ficar nesse cantinho. Eu quero ser incompetente. Eu quero poder dizer, eu não quero, eu não posso, eu não vou. E, infelizmente, quando essas pessoas deveriam nos apoiar e não nos apoiam, somos nós que temos que encontrar apoio em nós mesmos e até passar para essas pessoas o quanto elas podem ser diferentes, embora não queiram. Então, eu tenho certeza que você sabe o que fazer. É não desistir. Desanimar, meu Deus, como nós podemos desanimar. Mas desistir não. Porque então, quem sabe numa outra vida, daqui a muito tempo, essa mãe de hoje possa vir como filha. E com certeza você vai poder, enfim, ser aquilo que você já é na prática, né? Uma filha que precisou, mas não tendo tido uma mãe que a apoiasse, tornou-se mãe dela. Eu tive uma amiga que só ficou satisfeita quando descobriu que não precisava casar com o ex-marido de novo, quando José Grosso disse para mim, diga a ela que em outra vida ele não precisa vir marido dela de novo. Ele pode vir como filho dela. Ela ficou maravilhosa. Ela me telefonava e dizia, Maíse, já estou pensando aqui nas chineladas que eu vou dar nele. Aquilo foi uma realização para ela. E o pior é que agora não se pode mais dar chinelada, porque o seu filho vai para a delegacia e te denuncia. Outro dia o filho de uma amiga disse, eu vou te denunciar. E ela, que é da polícia, disse, pode denunciar para mim mesmo, que eu levo o seu pedido, a sua denúncia para a delegacia pessoalmente. Há pouco tempo eu estava no shopping, um menino de 6 anos, no máximo 6 anos, xingou a mãe de tudo que é nome que você pode imaginar. Esta mãe pegou este menino, levou para trás de uma pilastra, só tinha eu, vendo uma vitrine. Ela começou a beliscar o menino, olhou para mim assustada, eu não tive dúvida. Naquele momento baixou um santo ruim. Eu falei, não se preocupe comigo, eu vou fingir que nem estou vendo. E esse menino levou palmada. Levou palmada num lugar público onde ele tinha humilhado a mãe aos berros. Sua velha, sua gorda, sua feia, sua horrorosa. Você já imaginou que é uma criança pequena precisar de você até para pegar um copo d'água e te humilhar desse jeito, com as pessoas passando? Mas hoje não pode. Hoje você vai criar um trauma. Eu tinha uma amiga que dizia, ela tinha 4 filhos, eu tenho uma poupança, todo mês eu guardo dinheiro, porque no dia que eles ficarem adultos e precisarem de terapia, eu vou distribuir o dinheiro para cada um. Pode fazer terapia, tá aqui o dinheiro da terapia, mas deixar de educar, não vou deixar de educar. Então, é importante que nós possamos doar o nosso melhor, mas dizer ao filho, a qualquer pessoa, aqui é o seu limite, aqui você parou. Aqui você está sendo negativo, imprevidente, você está sendo desonesto com a vida boa que você tem, com o pai e a mãe que você tem. E já vi meninos pequenos serem ríspidos com avós, com pessoas a quem eles deveriam dar todo o amor. Se nós não reorganizarmos a nossa vida familiar com positividade e equilíbrio, não haverá mais família. Para que família? Se vai ser, no fundo, um bando de gente que vai se maltratar. Não. Apesar de todas as lutas, de todas as diferenças, que muitas vezes vêm de múltiplas vidas, nós vamos, ao formar uma família, ter toda a correção de caráter, ter todo o carinho, ter todo o respeito e ensinar
todas essas qualidades e outras mais a quem vem depois de nós. Mas antes dessa pergunta tem um contexto. É o seguinte, num determinado ponto da vida, por volta dos 26 anos, o rapaz sofre um acidente e se torna uma pessoa indesejada pela família e aos 30, casado há 2 anos, é afastado dela. Seu sogro é atropelado e são 34 anos de sofrimento. Todo esse processo é fruto de ações provocadas por atividades espirituais direcionadas para a família que ele estruturou, suportando todos os ataques. Questão: por que a espiritualidade permitiu, planejou todos os ataques, usando seu sogro, que tinha dívidas, para atrapalhar a sua vida de casado? Nenhum dos ataques foi revidado, mas eles não param. Tem questões do passado? A espiritualidade não pode tentar minimizar esse problema? Eu acredito que a espiritualidade tenha conseguido minimizar muita coisa, mas depende também do encarnado. E sem dúvida são coisas do passado, são reencontros que ficam desconfortáveis. E aí tem sempre aquele que faz o que é errado, quem finge que não percebeu, quem se encolhe, quem luta, mas acha difícil conseguir uma vitória. O importante é encontrar as razões. E se as razões não estão nessa vida, estão em vidas que se foram, e é preciso, de alguma forma, equilibrar. Olha, eu confesso que escutei sempre dos espíritos. De uma conversa franca, sempre sai uma solução. Às vezes, renúncia. Ninguém da família está afim de mudar, de melhorar, de admitir qualquer erro. Então, nos afastamos. Às vezes, uma constatação, uma revelação de que todo mundo queria aquela conversa, nunca teve coragem e vai aproveitar, um ou outro, não todos, vai aproveitar aquele momento em que há a abertura da conversa. O que está se passando? Por que não chegamos a esse ponto? A chance para aquele que quer mudança entrar na jogada e poder modificar-se, ajudando a quem quer a modificação. Mas se só você quiser modificação, talvez deixar por um tempo pequeno ou longo a família seguir o caminho que ela escolheu seja o melhor, principalmente para você, para a sua própria saúde mental, para aqueles que não querem estar harmonizados, equilibrados, que sigam seus caminhos. Você permanece ali. Eles sabem que se precisarem podem contar com você, mas não para as futricas do dia a dia, não para os desequilíbrios, não para aquilo que não tem solução, mas sim, ao contrário, para encontrar solução. Ouça o seu coração. São sempre as palavras do alto que chegam ao nosso coração. A nossa intuição nada mais é do que isso. E a espiritualidade só vai poder ajudar quando alguém encarnado pedir ajuda ou oferecer ajuda. Então, quando alguém nesse ciclo familiar difícil disser: eu estou aqui e queria encontrar uma saída, a espiritualidade com certeza vai poder agir de forma muito mais eficaz, positiva. Se ninguém quiser, deixe que partam. Se houver uma relação minimamente amorosa, um dia essas pessoas vão voltar. Maíse, hoje muito se fala em mães narcisistas. Se pensarmos, por um lado, essas mães sempre existiram, mas não tínhamos o conhecimento. Talvez de um possível transtorno mental que tanto se fala nos dias atuais. Gostaria que falasse a respeito e trouxesse um alento a essas vítimas de mães tão perversas e cruéis. Muitas dessas vítimas carregam consigo o sentimento de culpa, pois para a sociedade devemos respeitar e idolatrar nossas mães, sejam elas quem forem. Será que seremos penalizados por não seguir o que disse Jesus: honra teu pai e tua mãe, a fim de que teus dias sejam prolongados na terra? Olha, honra vosso pai e vossa mãe nunca foi tão atual e tão difícil. Porque a mãe narcisista, ela tem 1000 formas. Ela é a frágil, a doente, a problemática. Ou então ela é a forte. Ninguém é igual a ela, muito menos você, que é filha dela. Mas ela não sabe como é que você saiu tão diferente. A mãe narcisista pode ser peremptória ou sutil. Não, no fundo eu entendo você, mas é que eu queria que fosse diferente.
Mãe, não tomou o remédio? Só você sabe botar o remédio na minha boca. Mãe, não colocou o colírio no olho? Só você sabe colocar o colírio no meu olho. E os meus irmãos? Não, só você. Existe narcisismo de tudo que é jeito. Difícil é a gente perceber e a gente não normalizar. A minha mãe é assim mesmo. A minha mãe já está muito idosa. Não se esqueça que na época de Jesus, pai e mãe eram figuras já não respeitadas. A Roma antiga tinha anciãos respeitados, que já não eram mais. Eram ridicularizados, porque filhos e netos achavam que pela espada é que se resolvia tudo, e não pela sabedoria. Então toda a sociedade viveu o seu drama de questionar quem chegou antes e não admitir a responsabilidade que também lhe cabe. Então Jesus, que foi tão amoroso com José, com Maria, que trouxe as mulheres para o seu evangelho, sabia muito bem o poder que uma mulher tinha, mas sabia também que cada uma delas trazia as suas próprias questões. Imagine falar disso naquela época. Impossível. Então ele disse: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Querendo dizer que quem tinha vindo antes, por mais difícil que fosse, tinha uma experiência mínima a nos passar. Eu acho interessante que hoje existem palavras como narcisista, né, como tóxica, que parecem dizer coisas novas, mas que são a mesma coisa de sempre. Temos que entender o outro. Entender o outro é aceitá-lo. E aceitá-lo não é concordar com tudo, mas principalmente saber que amanhã retornaremos. Não, muitas vezes, com a mesma família, mas com as mesmas questões dentro de nós. Por isso é importante que a cada vida nós consigamos deixar ir de forma amorosa a pessoa que foi importante para nós. Mas foi importante para nós a partir do momento em que ela não nos maltratou. Quando ela começa a nos maltratar, nós temos que dizer: não. Vamos fazer a nossa relação de outro jeito. Com maltrato, não. Nem de mim para você, nem de você para mim. E um dia, nós provavelmente não teremos necessidade, Anderson, de família. Porque nós veremos o mundo inteiro como a nossa família. Aquilo que acontecer com meu vizinho, vai acontecer comigo. Se eu vir alguém que chora, eu vou querer saber por quê. E se eu puder ajudar, tanto melhor. Jesus via a humanidade como família. Por isso ele veio à Terra, sem nenhuma necessidade de vir, mas para dizer: faça ao outro aquilo que você gostaria que o outro te fizesse. No fundo, esta é a frase que nós temos que lembrar toda vez que falarmos de família, ou que pensarmos que a nossa é a pior família do mundo e não é, ou pensarmos em desistir da família. Então, no fundo, às vezes família é como aquela tia idosa que conta sempre a mesma história e que no Natal você evita sentar perto, porque você já conhece a história que ela vai contar. Mas quanto mais velha ela ficar, mais necessidade ela vai ter de repetir a mesma história. Aliás, o idoso é recorrente. Ele conta muitas vezes a mesma história. E felizes de nós que, sabedores das nossas necessidades, ouvirmos o idoso da nossa família pela 1000ª vez contar a mesma história. Bom, a gente agradece muito a vocês que nos acompanharam aqui no Café, né, Maíse? Seja no café da manhã, à tarde, à noite, as perguntas que vocês têm enviado, então continuem enviando para o e-mail que está aparecendo aqui embaixo, café@maisebraga.com.br. Curtam, comentem, compartilhem, isso ajuda muito. E antes de encerrar, Maíse, você tem um recadinho para dar para o pessoal? Tenho sim. Este programa está sendo gravado com antecedência, como sempre fazemos, mas ele vai passar dia 12 de maio para vocês e já temos
desde final de março, um site disponível para a venda do livro que eu e Mariana, minha filha, escrevemos e que vamos lançar na semana do Dia das Mães. aqueletempoentrenós.com.br. Não importa a data que você veja isso, você vai poder comprar o livro e discutir a questão de envelhecer antes da hora, de como nós estamos envelhecendo, de como é a nossa relação com as pessoas que mais amamos quando nós temos dificuldades que não sabemos definir ou não sabemos administrar sem a ajuda daquela pessoa amorosa, ou se ela não é amorosa na nossa família, mas nós precisamos da ajuda dela. Enfim, ao longo de todo esse ano de 2025, por onde eu passar, eu quero discutir isso com todos vocês. Como nós estamos tratando aqueles mais velhos do que nós, ou com a nossa indiferença, ou com o nosso carinho, ou com a nossa preocupação. Então, se você quiser, já estamos em 12 de maio, mais o site disponível para você adquirir o livro, se você já não o tiver feito, é aqueletempoentrenós.com.br. Eu agradeço demais, porque muita gente me diz que acompanha o Café com Maíse. Pergunta pelo Anderson, pergunta pelo Fernando, que fica aqui atrás da câmera, e sempre dou notícia. Eles ainda não tiveram oportunidade de viajar comigo. Quando eu viajo, as pessoas dizem, cadê o Anderson? Cadê o Fernando Mendes? Eu digo, gente, eles têm família. Eles têm responsabilidade, por isso que eles não podem viajar comigo. Mas um dia, em algum lugar, vou fazer uma surpresa e levo os dois comigo. Aí, ao invés de uma fila, vão ter milhares de filas para tirar selfie com o Fernando e com o Anderson. Mas eu agradeço demais o carinho que eu sei que vocês têm por tudo que nós postamos, porque a nossa intenção nada mais é do que discutir a nós mesmos e, consequentemente, a todos nós. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.